Olá pessoal, então vamos falar capítulo 3, grandezas, tempo e temperatura. A tecnologia permitiu a nossas atividades diárias fosse realizada em um espaço de tempo muito menor, revolucionando também as formas de comunicação. Atualmente, milhares de pessoas utilizam a web para conversa com familiares, amigos, a fim de obter informações do que acontece no mundo, até mesmo para se entreter. Agora participe do jogo a seguir e perceba como é importante saber gerenciar o nosso tempo, até mesmo nas nossas brincadeiras. Imagino que vocês devem gostar de brincar a qualquer momento, né? Mas temos que gerenciar tanto o nosso tempo, a brincadeira, estudar, conversar, dialogar. Então tudo tem um tempo para tudo. Então vamos lá. O jogo Quebra-Cuca é disponível em uma plataforma online, é composto de 3 fases. E em cada uma delas o jogador deverá responder corretamente as 10 perguntas, no menor tempo possível. A lógica do Quebra-Cuca está representada no fluxograma a seguir. Percorra indicações das setas para conhecer o desenvolvimento do jogo. Olha, ó, tem um glossário. Fluxograma é a representação gráfica dos passos lógicos de um algarismo, cujas etapas são ilustradas de forma encadeada por meio de símbolos geométricos. Vamos lá. Olhando aqui o fluxograma, temos o início. Depois uma seta para baixo falando, verifique o tempo disponível para esta fase. O jogador acertou 10 perguntas dentro do tempo? Se não, game over. Fim. Se sim, terceira fase do jogo. Aí se sim, gratulation. Final. Quer dizer que ele ganhou. Se não, verifique se restou tempo e some a próxima fase. E a última vai para a próxima fase, que voltando no início. Isso então, esse conjunto é o nosso fluxograma do jogo Quebra-Cuca. Tá bom? Esse é o exercício 1. Então vamos lá. Observe isso na página 36. Agora vamos na página 37. Observe ao lado a tabela de tempo disponível em cada fase. O tempo disponível é cumulativo. O que sobra da fase anterior deve ser somado ao tempo disponível da fase seguinte. Será vencedor aquele que responder corretamente todas as perguntas do jogo e ficar com a menor quantidade de tempo restante após o término das últimas fases. Então vamos ali, a gente tem ali primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, tempo disponível na primeira fase são 3 minutos. Tempo disponível da segunda fase são 2 minutos e 30 segundos. Terceiro, tempo disponível da terceira fase é 1 minuto e 40 segundos. Então, vamos lá. 2. Supondo que 4 colegas disputam esse jogo, leia o histórico das jogadas de cada um deles e considerando o tempo disponível em cada fase. Calcule mentalmente o tempo restante, correspondente a cada fase. A seguir, escreva nas colunas correspondentes. Vamos lá. A gente tem um Renato aqui. Renato respondeu corretamente todas as perguntas da primeira fase em 3 minutos e errou uma pergunta na segunda fase. Beleza? Bruno respondeu corretamente a todas as perguntas e utilizou 2 minutos e 30 segundos na primeira fase, 3 minutos na segunda fase e 1 minuto na terceira fase. Carlos respondeu corretamente a todas as perguntas e utilizou o tempo máximo em todas as fases. Carlos, né? Agora Marcos respondeu corretamente a todas as perguntas e utilizou 2 minutos na primeira fase, 1 minuto e 30 segundos na segunda fase e 1 minuto e 10 segundos na terceira fase. Então a gente tem um quadro aqui, vamos preencher esse quadro. Então vamos lá. Primeiro, Renato. Renato respondeu corretamente a todas as perguntas da primeira fase em 3 minutos. Então,
Renato. Tempo disponível, 3 minutos, que ele respondeu todas as perguntas da primeira fase. Tempo utilizado, 3 minutos. Tempo restante, não tem tempo, 0, porque ele usou todo o tempo. Segunda fase, 2 minutos e 30 segundos, porque ele errou uma pergunta na segunda fase. Então, se ele errou, ele só tem tempo disponível 2 minutos e 30 segundos para a segunda fase. Tempo utilizado, 0. Tempo restante, 0. Terceira fase, ele não foi para a terceira fase, porque ele errou uma pergunta na segunda fase. Então, terceira fase errou, não tem tempo restante. E a mensagem exibida para o jogador Renato é Game Over. Bruno respondeu corretamente todas as perguntas e utilizou 2 minutos na primeira fase, 3 minutos na segunda fase e 1 minuto na terceira fase. Então, primeira fase, Bruno tem 3 minutos disponível. Tempo utilizado, utilizou 2 minutos e 30 segundos. E tempo restante, 30 segundos. Então, tenho 3 minutos disponível, menos 2 minutos e 30 segundos, sobrou 30 segundos. Aí, segunda fase, ele tem 3 minutos disponível, utilizou 3 minutos, então restou 0 segundos. Terceira fase, ele tem 1 minuto e 40 segundos, tempo utilizado 1 minuto, então sobrou 40 segundos. Então, Gratulation, ele conseguiu passar, ganhou. Vamos lá, o Carlos respondeu corretamente a todas as perguntas, utilizando o tempo máximo em todas as fases. Então, 3 minutos, tempo disponível, tempo utilizado foram 3 minutos, então o tempo restante, 3 menos 3, 0. Segunda fase, ele tinha 2 minutos e 30 segundos, ele utilizou o máximo, né? Então, ele usou 2 minutos e 30, então o tempo restante, 0 segundos. Na terceira fase, ele tinha 1 minuto e 40, utilizou todos, então 1 minuto e 40, então o tempo restante, 0. Mas mesmo assim, ele venceu todas as etapas, então passou para frente. E tem o Marcos, respondeu corretamente a todas as perguntas e utilizou 2 minutos na primeira fase, 1 minuto e 30 segundos na segunda e 1 minuto e 10 segundos na terceira. Então, tempo disponível são 3 minutos. Na primeira fase ele usou 2, então 3 menos 2, restou para ele 1 minuto. Segunda fase, ele tinha 2 minutos e 30 segundos, menos 1 minuto e 30 segundos, dá 2 minutos. Na terceira fase, 3 minutos e 40 minutos, menos 1 e 10, ele tem 2 minutos e 30 segundos restantes. Então, Gratulation, ele passou. Questão 3. Percorra novamente no fluxograma do jogo e complete a última coluna com a mensagem exibida na tabela de cada jogador, que é Gratulation, Game Over e Gratulation, certo? 4. Sabendo que 3 dos 4 participantes responderam corretamente a todas as perguntas, vamos lá, sabendo que todos os participantes. Questão A. Quem foi o ganhador do jogo? E por que ele ganhou? Então, a gente vai lá no quadro e vê. Quem foi o jogador que teve mais tempo, que conseguiu mais tempo até o final? Então, olhando aqui, na primeira fase, Marcos ficou com mais tempo. Na segunda fase, Marcos também ficou com mais tempo. E na terceira fase, também Marcos ficou com mais tempo. Então, Marcos foi o ganhador. Por quê? Pois respondeu corretamente todas as perguntas e na última fase restaram 2 minutos e 30 segundos. Correto? Então, Marcos vencedor. Porém, aqui está pedindo para B. Complete o pódio que será exibido na tela no fim do jogo, com os nomes dos ganhadores. Então, em primeiro lugar, sabemos, lógico, que Marcos foi em primeiro lugar. Então, Marcos ganhou em primeiro lugar.
Em segundo lugar, quem foi o jogador? Então vamos lá. Quem ficou com mais pontos na segunda fase? Bruno. Na segunda fase foi Marcos, mas depois dele. E na última fase, quem foi que ficou com mais pontos? Foi Bruno. Então, segundo lugar, Bruno. Agora só sobrou Renato e Carlos. Porém, Renato, lembra lá? Teve game over. Então, quiser, ele perdeu. E Carlos, por mais que não teve pontuação, ele passou, ele ficou em terceiro lugar. Então, primeiro lugar, Marcos. Segundo lugar, Bruno. E terceiro lugar, Carlos. Vamos também falar um pouco sobre unidades de medida de tempo. Página 38 e página 39, 40, 41. Ok? Então vamos lá. Calcular o tempo restante disponível da terceira fase permitiu encontrar o ganhador do jogo. Esse tempo foi medido em minutos e segundos. Mas existe também outras unidades de medida de tempo, como por exemplo, hora, dia, meses e ano. Responda a questão proposta e saiba como foi a participação de cada um deles. Então, vamos lá. Sabendo que Carlos recebeu uma mensagem com a Gratulation, quanto tempo ele utilizou para completar a partida? Acompanhe o algoritmo do cálculo e complete o espaço correspondente. Então vamos lá. Vamos lá para o Carlos. Volta lá na tabela. Então a gente tem aqui Carlos. Então Carlos, na primeira fase, ele demorou 3 minutos, certo? Na segunda fase, Carlos utilizou 2 minutos e 30 segundos. E a última fase, 1 minuto e 40 segundos. Então, somando 3 minutos mais 2 minutos mais 1 minuto, temos 7 minutos. 0 segundos mais 30 segundos mais 40 segundos, temos 10 segundos. Então, Carlos utilizou 7 minutos e 10 segundos. Na última fase, Marcos e Bruno receberam mensagem de Gratulation. Observando a tabela do jogo, sobrou mais tempo para Marcos ou para Bruno. Quanto tempo a mais? Então vamos lá. Primeiro, vamos subtrair os segundos de segundos. Como não é possível subtrair 40 segundos de 30 segundos, vamos trocar 1 minuto por 60 segundos. Depois vamos subtrair os segundos de segundos. E por último, subtrair minutos de minutos. Então vamos lá. 2 minutos e 30 segundos. Menos 0 minutos e 40 segundos. Com isso, vamos ter 1 minuto e 50 minutos. Então, resposta, na última fase, sobrou mais tempo para Marcos. E sobrou 1 minuto e 50 segundos a mais. 3. Sabendo que os 4 jogadores juntos utilizaram 21 minutos e 20 segundos e têm disponível 2 horas para ficar na internet, quanto tempo ele ainda não pode ficar conectados? Então vamos lá. Primeiro, vamos subtrair segundos de segundos. Como não é possível subtrair 20 segundos de 0, então vamos trocar 1 minuto por segundos, certo? Mas como tem 0 minutos, troque inicialmente 1 hora por 60 minutos. Troque depois 1 minuto por 60 segundos. Agora subtraia segundos de segundos. Depois subtraia minutos de minutos. E por último, subtraia horas de horas. Vamos lá, lembre-se. Eu tenho horas e minutos, certo? Então vamos lá. 2 horas
tenho 2 horas, que é equivalente a 59 minutos e 60 segundos. Aí eu tenho 0 hora menos 21 minutos e 20 segundos. Então eu tenho 1 hora, 38 minutos e 40 segundos. Então os meninos ainda podem navegar pela internet 1 hora, 38 minutos e 40 segundos. Vamos lá então, pessoal, ó. Lembrando, você percebeu? Nas unidades de medida de tempo, horas e minutos e segundos, cada grupo de 60 é trocado por outra unidade. O sistema de medidas de tempo, horas, minutos e segundos, é um sistema sexagesimal, pois os agrupamentos são feitos de 60 em 60. Vamos verificar sua compreensão. Vamos lá. 4, página 39. Leia atentamente a situação apresentada e acompanhe as orientações na página seguinte. Vamos lá. Alice registrou o tempo pelo qual utilizou seu smartphone para se conectar à internet nos últimos 4 dias. Então, 4 dias. Na quinta-feira, jogou seu game favorito online durante 1 hora e 21 minutos e 34 segundos. Na sexta-feira, realizou uma pesquisa escolar e para isso ficou conectada por 2 horas e 57 minutos e 23 segundos. No sábado, assistiu um filme com duração de 59 minutos e 34 segundos. No domingo, conversou por mensagem com sua melhor amiga durante 1 hora, 10 minutos e 30 segundos. Quanto tempo ela ficou conectada nos 2 primeiros dias de registro e no fim de semana? Então vamos lá. Questão A. Antes de iniciar a resolução, é preciso interpretar as informações e traçar as estratégias da resolução. Para isso, discuta enunciado com seu professor e colega e acompanhando o algarismo da resolução dos problemas. Vamos lá. Primeiro questionamento. 1. Quais são as informações que o problema apresenta? Está apresentando que a gente tem 4 dias, que foram os dias quinta e sexta-feira. Depois sábado e domingo. Então a gente tem 2 dias da semana e 2 dias do final de semana. Certo? Quais são as perguntas do problema? Beleza? Quais é a estratégia da resolução? As perguntas do problema foram respondidas? As respostas correspondentes a essas perguntas. Tá bom? Então vamos lá. B. Complete o espaço correspondente para encontrar as respostas solicitadas na situação apresentada. E não esqueça de indicar o sinal das operações. Então vamos lá. Tá pedindo aqui, ó. Lembra lá? Vamos lá no quadro. Tá perguntando aqui. Primeira pergunta. Quantos tempo ela ficou conectada nos 2 primeiros dias? Qual foram os 2 primeiros dias? Quinta e sexta, certo? Então, na quinta-feira ela ficou 1 hora e 21 minutos e 34 segundos. E na sexta, 2 horas e 57 minutos e 23 segundos. A outra pergunta, e no fim de semana? Então, o fim de semana foi sábado e domingo. Sábado, 59 minutos e 34 segundos. E no domingo, 1 hora e 10 minutos e 30 segundos. Então, aqui vamos preencher os 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, a gente tem 1 hora, 21 minutos e 34 segundos. Mais 2 horas e 57 minutos e 23 segundos. Então,
34 segundos mais 23 segundos, temos um total aí de 57 minutos. Então, preenche 57 minutos. Depois a gente tem 21 minutos mais 57 minutos. Então, 21 minutos mais 57 minutos, temos um total de 78 minutos. Mas lembra que é só composto no máximo 60 minutos? Uma hora equivale a 60 minutos? Então, aqui não podemos colocar os 78 minutos. Então, a gente tem que sempre colocar as horas cheias. Então, a gente pega 78 minutos menos 60 minutos, que é uma hora, nos sobra 18 minutos. Então, preenche aí 18 minutos e eleva 1 minuto lá em cima do 1 hora, que 60 minutos é equivalente a 1 hora. Então, 1 hora mais 1 hora mais 2 horas, então aí nos dias quinta e sexta-feira temos 4 horas. Próximo quadradinho. Então, a gente tem 59 minutos e 34 segundos, que foi no sábado, e no domingo 1 hora e 10 minutos e 30 segundos. Então, vamos lá. 34 segundos mais 30 segundos, temos 64 segundos. Então, 64 segundos equivale a 1 minuto e 4 segundos. Então, eu pego 60 menos 64, sobra 4 segundos. Então, preenche 4 segundos e leva 1 minuto lá em cima. Então, eu tenho 1 minuto mais 59 minutos mais 10 minutos. Eu tenho um total aí de 70 minutos. Então, 70 minutos eu não posso colocar. Então, eu pego 70 minutos menos 60 minutos, eu fico sobrando 10 minutos e elevo 60 minutos, que é equivalente a 1 hora lá em cima. Então, 1 hora mais 1 hora que tem 2 horas. Então, Alice utilizou a resposta. Alice utilizou a internet por 4 horas e 18 minutos e 57 segundos nos 2 primeiros registros. E ela usou a internet num total de 6 horas e 29 minutos no final de semanas. Tá bom? 2. Sabendo que Alice possui limite semanal de 7 horas para utilizar a internet, quanto tempo ela ainda tem disponível para navegar? Utilize o algoritmo da resolução apresentada no item A, em cima, e complete o espaço para encontrar a resposta nessa nova situação. Indique o sinal das operações. Então, temos lá a operação. Vocês preenchem certinho os quadradinhos e a resposta é ela. Ela utilizou a internet por 6 horas e 29 minutos e 1 minuto, como a gente encontrou ali na resposta B, no fim de semana. Restando apenas 30 minutos e 49 segundos. Então, eu pego 7 horas, que é o que ela tem de limite, menos o total de horas que ela teve lá nos 2 quadrinhos. Então, 7 horas menos 6 horas e 29 minutos e 1 minuto, eu só tenho um restante de 30 minutos e 59 segundos. Ok? 5. Eloá pretende baixar 3 jogos na internet. A estimativa para cada download era de 35 minutos e 23 segundos. Qual seria o tempo estimado para 3 downloads? Não esqueça de responder de forma oral as perguntas do algoritmo da resolução de problemas e conferir utilizando a calculadora indicada no quadro de olho na rede. Então vamos lá. O tempo estimado para os 3 downloads é de 1 hora e 46 minutos e 9 segundos. Certo? Vamos lá, e temos aqui o 6. Elabore um problema que envolva a unidade de medida de tempo. Hora, minutos e segundos. Então, vamos lá. A. Considere que as situações por ser desenvolvidas por meio de cálculo a seguir. Então, a gente tem aqui, ó,
3 horas e 22 minutos e 38 segundos, menos 1 hora e 51 minutos e 56 segundos. Então, qual é a resposta? Tenho 38 minutos menos 56 minutos, eu vou ter um total aí de segundos de 42 segundos. Faça essa resolução e depois responda. A resposta é uma resposta pessoal, então eu espero que vocês respondam e quando voltar eu faço as correções, tá bom? B. Agora apresente o problema ao seu colega, assinale junto se não esquecer de mencionar alguma informação importante na situação problema criada. Quais são as informações apresentadas ao problema? Resposta pessoal, pessoal. Qual é a pergunta do problema? Também é uma resposta pessoal. Que estratégia deve ser utilizada para resolver esse problema? A pergunta do problema foi respondida? A resposta correspondente à pergunta. Refaça. Tiver dúvida, manda mensagem para mim no Agenda Edu, que eu vou orientando vocês por lá. Ok? Então, unidade de medida de temperatura. Página 42 e página 43. Vamos lá. Você sabia que o aquecimento do seu computador pode trazer sérias consequências? Como lentidão, desligamento repentino, queima de componentes do aparelho, até mesmo a perda de dados. Para evitar esse problema, é possível monitorar a temperatura do PC. Atualmente, existem vários aplicativos que permitem que você monitore a temperatura do seu processador e, caso superaqueça, busque a causa para solucionar o problema, evitando assim maiores danos ao seu computador. Agora, faça as atividades a seguir e perceba como é importante saber um pouco mais sobre os cuidados que devem ser tomados com o seu computador. Vamos lá. 1. Os jogadores estavam desde cedo jogando e Marcos decidiu monitorar a temperatura do seu computador. Enquanto disputavam um jogo online, os resultados obtidos apareceram na figura ao lado. Ajude Kaique a analisar as informações. Então a gente tem as informações no quadradinho ao lado que vocês têm aí na página 42. Então vamos lá. Qual foi a maior temperatura registrada? E qual foi o horário? Então vamos lá. A gente tem que ver aqui, ó, 37 graus, 41 graus, 43 graus, 46 graus, 44 e 40. E mostrando os horários de cada grau. Qual foi a maior temperatura registrada? Então temos 37, 41, 43, 46, 44, 40. Então, 46 é o maior. Eu encontrei aqui, beleza. Em que horário ocorreu? Às 4h44. Então, a maior temperatura registrada foi 46 graus Celsius às 4 horas e 41 minutos. B. Qual foi a menor temperatura registrada? Vamos lá, menor temperatura. Então, menor temperatura, temos ali o 37 graus. Em que horário ocorreu? Às 14 horas e 2 minutos, certo? Qual é a unidade de medida utilizada nas respostas anteriores para indicar a temperatura? Então, vamos lá. A unidade de medida para a temperatura é o grau, Claus, que é o símbolo do grau. Vamos lá, a gente tem aqui, ó, a bolinha, que é o grau, e o Celsius, que é o C. Por isso que a gente fala 37 graus Celsius. Ok? Então, você percebeu na situação acima, a unidade utilizada para medir a temperatura é o grau Celsius, que é a bolinha em cima com C. No Brasil, as medidas de temperatura são realizadas com a escala termômetra Celsius. Ok? Vamos verificar sua compreensão. Um técnico em informática monitorou as temperaturas de 4 processadores diferentes marcas.
O gráfico abaixo mostra as temperaturas mínimas sem atividade e as máximas em atividades intensas, atingidas por uma delas. Então vamos lá, a gente tem aqui o quadrado, né? Então tem temperaturas dos processadores. Então, processador A chegou a 45, que é atividade intensa, e sem atividade 48. B, atividade intensa foi 61, sem atividade 39. C, atividade intensa foi 45 e sem atividade 30. Então, D, atividade intensa foi 58 e sem atividade 35. E aqui mostra embaixo as temperaturas em graus Celsius. Então, observe as informações do gráfico acima e responda as questões abaixo. Vamos lá. A. Qual processador registrou a menor temperatura? Então, vamos lá. Vamos ver qual processador registrou a menor temperatura. Então, analisando aqui, a gente pode perceber que o C foi a que registrou a menor temperatura, tanto para sem atividade como atividade intensa. Então, 30 sem atividade e 45. Então, a menor temperatura foi registrada pelo processador C. E qual foi essa temperatura máxima? Então, qual foi essa temperatura? Então, aqui, ó, 30. Então, 30 graus Celsius. Ok? B. Qual processador registrou a maior temperatura? Então, a maior temperatura foi registrada pelo processador. Analisando aqui no gráfico, encontramos o processador B com 61 graus Celsius. C. Qual processador teve a maior diferença entre a menor e a maior temperatura? E qual foi essa diferença? Então vamos lá. A maior diferença entre a maior e a menor temperatura foi registrada pelo processador. Vamos lá. Eu tenho a maior e a menor. Então eu tenho a maior e tenho a menor. E qual deles fica entre eles? O processador D. E essa diferença é de 23 graus Celsius. Correto? D. Sabendo que a partir dos 50 graus Celsius, os processadores já correm o risco de superaquecimento. Quais deles ficaram em situação de risco? Então, a partir dos 50 graus Celsius, já é de situação de risco. Então, a gente precisa identificar quais processadores ficou em zona de risco. Então, vamos lá. Os processadores B com 61 e o processador D com 58. Então, processador B e D ficaram em situação de risco. Última questão. Elabore uma situação, problema, que envolva a unidade de medida de temperatura graus Celsius. Vamos lá. Considere que uma das informações deve obrigatoriamente ser 39 graus Celsius. Pensa, resolva uma solução, que essa é uma pergunta pessoal, tá bom? Então cada um pode fazer da sua forma. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, uma sugestão. Diego está com virose. Sua mãe, muito preocupada, mediu a sua temperatura e constatou que estava com 42 graus Celsius. Considerando que a temperatura normal do corpo humano é de 30 graus Celsius. Quantos graus a mais quanto graus Celsius Diego está medindo? Então, isso é uma sugestão para você estar fazendo uma situação problema, ok? Criar uma pergunta. B. Agora apresente o problema aos seus colegas e faça as perguntas do algoritmo. Resolução. Assinale junto se você esqueceu de mencionar alguma informação importante na situação problema criado. Isso é uma questão pessoal, tá bom, pessoal? Vocês podem estar fazendo em casa. Agora eu vou pedir para você estar fazendo, aplicando seu conhecimento na página 44 e 45.
Eu peço que assim que vocês fizerem aplicando o conhecimento, mandem mensagem para mim no Agenda Edu, avisando que vocês já terminaram para fazer as correções, ok? Então, a aula de hoje é isso mesmo que eu tinha que falar, tá certo? Então, a gente falou hoje sobre grandezas, tempo e temperatura. Então, ele falou da página 36 até a página 43. E faça-o aplicando o seu conhecimento da página 44 e página 45, tá? E até mais.